Primeiramente, Wallace, gostaria que você começasse contando pra gente um pouco a inspiração para a produção do seu livro Em Defesa, e já tem gente que perguntando, né? Onde tá vendendo o livro? O Wallace já vai explicar aqui, mas primeiro, Wallace, conta pra gente, né, a inspiração para a produção do livro Em Defesa, que você está lançando o livro sobre a sua carreira. Na verdade, o livro não se trata da minha carreira, né? É defender uma tese mais voltada em relação às dificuldades defensivas. Eu tive um treinador chamado Barroca e acabava que eu e ele tínhamos muitas discordâncias de ideias, né? De forma muito respeitosa. O Barroca é um cara que acredita que atacar era mais difícil, eu acreditava que defender era mais difícil. Porém, como eu já escrevia em uma coluna da minha cidade, eu comecei a escrever algumas coisas de referente a comportamento defensivo, o tipo de atitude que a defesa tem, as dificuldades da defesa, e fui averiguar e contra-argumentar sobre essa afirmação do Barroca que atacar era mais difícil. Eu comecei a escrever e trazer meu ponto de vista, até pela questão das minhas experiências dentro de campo também, e através das observações de outras equipes também, o quão complicado era defender. E aí o nome ficou sugestivo, né? Uma brincadeira, basicamente, né? Que eu defendo que defender é mais difícil, e baseado em números de muita pesquisa que eu fiz, todas as ligas que eu averiguei, mostra que quem tem uma defesa mais sólida tem uma propensão de 93% de chance de estar entre os quatro colocados, né? E é sobre tudo isso que eu falo nesse livro, e de uma forma, uma abordagem de uma linguagem muito simples, onde o cara que é estudioso do futebol ele vai compreender. Quem também não é um estudioso, mas simplesmente um entusiasta do futebol também vai compreender. E eu tenho ficado muito feliz, principalmente com a recepção de alguns colegas atletas que têm comprado o livro, têm lido e têm me elogiado em relação ao fato de eu conseguir abordar um tema de uma forma simples, que é compreensível e que não fique moroso nem chato, nem vá simplesmente para a questão só técnica da coisa. Então, o livro é basicamente isso. Não entra muito nas funções táticas, porque eu acho que isso ficaria muito nichado, mas basicamente trazendo o, o que um defensor em geral, falo defensor, me refiro aos 11 atletas, como se deve agir, como não se deve agir, quais abordagens se tem, quais abordagens funcionam e as que não funcionam também. E Wallace, eu lembro uma época que você estava no Flamengo, que fizeram uma reportagem com você, se eu não me engano, foi o Cícero Melo da ESPN. E é que você estava com alguns livros e falando um pouco das suas referências. Eu lembro de Schopenhauer, tem outros autores também. Você sempre foi um jogador que sempre gostou de ler. E eu lembro dessas matérias e a prática da leitura também o motivou a escrever esse livro. Conta um pouco pra gente. Eu sou um apaixonado por livros, né? E pela boa leitura. E é muito difícil quem não lê um dia não queira escrever algo, né? E não foi proposital, foi acontecendo. Como eu já escrevi uma coluna de um jornal em minha cidade, né? Acabou que eu já tinha um pouco desse hábito. Só não era falando especificamente da minha profissão, né? Eu falava de futebol, mas de uma forma trazendo um misto de sociedade, de política e de cultura, e falava um pouquinho de futebol ali, eu englobava alguns assuntos ali. E a partir do momento que o Barroca ele me provocou nessa situação, eu queria também trazer meu ponto e provar que o futebol é mais complexo do que se imagina, principalmente na parte defensiva, que é uma coisa que se fala tão pouco no Brasil. Eu acho que esse livro é de vanguarda, não só pelo tema, né? É um país que se escreve tão pouco, né, sobre futebol. Eu sou um cara que tem muitos livros de futebol, e todos os livros que eu tenho eu tive que buscar na Espanha ou na Argentina, né, para que eu pudesse estudar algumas coisas baseadas em questões táticas, de treino, comportamental, sendo que nós somos o país do futebol, né? Porém, nós não somos um país
tão civilizado ou educado a ponto de escrever sobre aquele esporte que tanto somos apaixonados. Legal demais. De Brody, sua primeira.